E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. E como vocês sabem que eu tô doente ainda, né? Não tô conseguindo fazer um conteúdo tão elaborado aqui, mas hoje vai sair. Hoje vai sair, hoje eu estou conseguindo até então. Eu não estava conseguindo, agora acho que a gente está passando por essa fase. E dia 8 agora desse mês de junho, agora sábado, agora vai ter a segunda etapa da UFO, que é considerada uma das etapas mais difíceis de vestibulares do Brasil. E hoje eu vim mostrar para vocês como que a gente pode responder as questões de história da segunda etapa da UFO, que são questões abertas e elas têm umas características bem complicadas assim de se responder, mas a gente está aqui para colocar o pé no chão e tentar fazer com todo carinho, com toda razão aqui, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal sempre a crescer. Não ligue muito para essa minha cara de dengoso que ainda estou, mas enfim, a gente sempre aí tentando fazer o canal crescer, tem vídeo sempre aqui de história, eu não posso mais falar todo dia, porque essa semana a gente marquei com vocês, mas é quase todo dia a gente tem vídeo de história do Brasil, história geral, história da arte, filosofia e sociologia, certo? Gente, vamos lá então. Eu estou usando como base a prova de inverno, do vestibular de inverno de 2018, tá? A gente vai responder ela aqui. Deixa eu só, antes da gente começar, passar algumas características do vestibular da UFO para vocês. Geralmente são questões com texto ou uma imagem, e aí a gente vai ter questão A e questão B dentro daquele contexto. E são 4 questões por disciplinas, tá? Então nós vamos fazer aqui, tentar fazer essas 4 questões da prova de história do vestibular de meio do ano de 2018, para vocês verem como que é cobrado. Geralmente você pode achar dessas 4 questões 2 relativamente tranquilas de se fazer e 2 um pouco mais complicadas, na verdade bem complicadas na minha opinião. E outra coisa interessante é que ela pede coisas bem específicas, que vocês vão ver aqui, sobre aquele momento que o texto está falando. Então você precisa saber sobre aquilo e nem sempre o texto vai te dar o nome daquilo, você precisa buscar na sua enciclopédia mental, você tem que buscar aí nos seus estudos, no seu cérebro de fato, e além de saber daquela questão específica que você vai precisar às vezes dar o nome, citar, você precisa entender o contexto. Então é uma prova total que pede uma complexidade sua muito grande, sabe? E assim, eu não indico só para você que vai tentar a UFO agora, segunda etapa, responder as provas da UFO, mas eu indico a todo mundo que quer tentar vestibulares de diversos tipos, até mesmo o Enem, porque como o nível é muito difícil, você conseguindo responder, isso ajuda você a responder outras questões também de outros vestibulares, certo? A primeira aí, que eu considero talvez a mais fácil desse vestibular, vocês já estão vendo na tela, tem provavelmente, gente, já sabe, né? Janela aberta, carros passando, ônibus passando, tem um monge aí pregando algum bilhete, né, numa parede. Acho que a essa altura vocês já sabem do que se trata, né? E está escrito assim: essa gravura remete a um episódio histórico ocorrido há cerca de 5 séculos na cidade de Wittenberg, então Savônia, Alemanha. Considerando essas informações, faça o que se pede. Acho que já deu para perceber, pregando na parede de Wittenberg um monge, né? Ó, A. Então vamos lá, questão A. Relate o episódio histórico relacionado apontando seu protagonista e mencionando o principal teor de suas reivindicações manifestadas à época. Acho que está claro para todo mundo que o protagonista nós identificamos, que é Lutero, fixando as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, e é isso que você tem que colocar no texto, tá? Você vai lá, um texto é pequeno, você tem que ser direto nesse sentido. E aí está pedindo o quê? Está pedindo várias coisas aqui. O momento histórico é o momento da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, tá? Você não precisa colocar necessariamente 1517, mas é o contexto da Reforma Protestante. E o que ele estava reivindicando? Mudanças na Igreja Católica, crítica à venda de indulgências, crítica, que é a compra do perdão, né? A venda do perdão pela Igreja Católica, a simonia também, que era a venda de artefatos religiosos falsificados que a Igreja Católica fazia. O Lutero criticava, ele denunciava isso.
E ele acreditava na salvação pela fé, como um monge agostiniano que bastava ter fé. Como a igreja não se reformulou a igreja católica, ele criou a igreja luterana. Então a A está pedindo isso, acho que é a mais simples de se entender. A B diz assim, ó: cite 3 consequências desencadeadas a partir desse advento histórico representado pela gravura. Consequências históricas, aí agora você tem muita coisa para poder trabalhar. 1. Criação da igreja protestante, mas se você quiser especificar, você pode colocar a criação da igreja luterana. Dá para citar também, acho que é muito importante, eu vou citar 3 aqui, mas tem várias outras. A criação da igreja anglicana tempos depois, na Inglaterra, né, pelo rei Henrique VIII, que ela existiu porque o Lutero, né, você teve membros luteranos ali dentro da Inglaterra, e até mesmo calvinistas também, que depois impulsionaram a criação da igreja anglicana, então é um outro fator importante. E um terceiro ponto é a contra-reforma religiosa, o que a igreja católica fez para poder conter os avanços da igreja protestante. Entenderam? Quando a igreja católica criou as ordens religiosas, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, quando a igreja católica também ela criou seminários para os religiosos católicos eles estudarem mais para poder defender os seus dogmas. Lançou a lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum, né, que livros que não poderiam ser lidos, que senão você ia considerar herege, e vai reerguer também o Tribunal de Santa Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício, que existia na Idade Média, eles estão reerguendo, certo? Então essa foi uma questão interessante. Vamos partir para a segunda. A segunda questão é uma questão que eu achei também, de certa forma, das mais fáceis, tá? Dessa prova, tá, gente? Depois elas vão ficando um pouco mais difíceis. Nos anos entre 1780 e 1832, os trabalhadores ingleses, em sua maioria, passaram a se identificar uns com os outros contra seus dirigentes e empregadores. Essa classe dirigente estava ela própria muito dividida e de fato só conseguiu maior coesão nesses mesmos anos, porque certos antagonismos se dissolveram ou se tornaram relativamente insignificantes frente a uma classe operária insurgente. Então está falando dos trabalhadores, um texto do Thompson, né, que é importante. Está falando então dos trabalhadores crescendo no século XIX, reivindicando seus direitos. Está passando 20 ônibus aqui hoje, a linha de ônibus hoje resolveu funcionar. Então, assim, então tá falando então que os trabalhadores estão garantindo, lutando para garantir os seus direitos frente aos dominantes, né, aos donos de empresas e tal. Sobre esse tema, faça o que se pede. Pergunta A. Que contexto socioeconômico permitiu o surgimento da classe operária inglesa e qual fenômeno caracteriza o seu amadurecimento como movimento social? O momento socioeconômico, acho que está claro para todo mundo, é a primeira revolução industrial na Inglaterra, com o surgimento da classe da burguesia industrial e do proletariado, que é aquele que vai trabalhar nas indústrias, né? Que vai surgir essa classe operária inglesa, de fato, então é dentro do contexto da revolução industrial, certo, gente? Isso aí é muito importante que fique claro. E o que caracteriza o amadurecimento? A sua organização. A classe trabalhadora se organiza. Enquanto, nesse contexto agora, através de movimentos que aconteceram ali, o ludismo e tal, mas vamos definir de forma bem mais direta. Sindicatos. Os sindicatos passam a existir no século XVIII, já no século XVIII na Inglaterra, para reivindicar e organizar essa classe trabalhadora. É o texto lá do Marx que diz trabalhadores de todos os países univos, está pedindo uma organização dessa classe trabalhadora. Então é bem direta que a gente quer saber. A B pergunta assim para a gente, diz aqui, cite 3 consequências decorrentes da organização dos operários na primeira metade do século XIX na Inglaterra. Agora, na primeira metade do século XIX, 3 consequências. Se organizaram e conseguiram o quê? 3 consequências. Eu já posso citar aqui para vocês. O direito à livre participação e organização, eles conseguiram isso, então
formar sindicatos se tornou um direito para a classe trabalhadora, o que não era antes. Segundo, redução da jornada de trabalho. Só com o trabalhador organizado lá no século XIX eles conseguiram reduzir, que a jornada de trabalho era 16, 18, 20 horas, eles reduziram inicialmente para 10 horas essa jornada de trabalho e hoje se mantém para 8 horas essa jornada, mas só a partir dessa organização os trabalhadores conseguiram. E a terceira seria a proibição de alguns setores do trabalho infantil, por exemplo, ou de regulamentação de alguns trabalhos infantis e a proibição de outros. Não foi abolido o trabalho infantil necessariamente ainda no século XIX, mas você tem um controle maior para poder se organizar nesse sentido. Então, eu dei 3 exemplos aqui para vocês, mas vocês podem procurar, vocês devem inclusive procurar outros exemplos que caberiam aqui nessa resposta. Certo, gente? Então vamos partir então para a terceira, que aí eu acho que já é um pouco mais difícil. A terceira já é uma de história do Brasil, que como eu falei para vocês, é um contexto ele já pede mais específica. Olha, ecoou em todos os corações proletários e de maneira vibrante o nosso protesto de adesão ao movimento libertário vitorioso. O operariado amazonense, então já é uma questão lá do estado do Amazonas, identificou-se com a revolução, abraçou a ideia e nem podia deixar de ser assim. Se existisse nas circunscrições, nossa, que palavra difícil, deste país colosso, uma nesga onde o operário sofra os reveses da indiferença dos poderes, certamente essas circunscrições é o Amazonas. O operário agremiado era considerado indesejável. Jornal A Luta Social. É um texto antigo, até tive dificuldade de ler aqui, ainda mais porque fica pequenininho aqui na tela do meu celular. Então vamos lá. A revolução desencadeada a partir da caserna em Manaus acompanhou outros movimentos de mesma natureza em São Paulo e Rio de Janeiro, que contribuíram para o fim da política vigente na Primeira República. Considerando-se a temática, faço o que se pede. Cite o fato ocorrido na capital amazonense, apontando 2 dentre suas características. O fato ocorrido na capital amazonense, aí é aquele modelo que eu falei para vocês que é específico. Em 1924 aconteceu na capital amazonense um movimento que a gente vai chamar de Comuna de Manaus, tá? É um movimento social, um movimento que lutou, tá, contra as desigualdades sociais, contra, na verdade, as mazelas sociais que estavam acontecendo no período, tá? Contra as mazelas sociais que estavam acontecendo no período. Então, esse movimento ele era muito importante, inclusive, para poder destruir as grandes oligarquias da República Velha. Então, uma parte da questão a gente já sabe, que então é a Comuna de Manaus. 2 características. Uma, a gente já falou aqui, lutar contra as desigualdades sociais ocorridas durante a República Velha, mas principalmente essas desigualdades que eram causadas pelas oligarquias, que são os poucos grupos que estão no poder. Então, uma luta contra as oligarquias, uma característica. Segunda característica que a gente pode citar é uma crítica ao alto preço da borracha, por exemplo, porque Manaus já viveu ali nesse período a época do grande auge da borracha, né, que é o ciclo da borracha, mas que caiu. O mercado brasileiro caiu principalmente pela Inglaterra, entre outras coisas. E aí você tem um alto preço da borracha, o que desvaloriza os trabalhadores ali. Então essa questão, ela pede algo bem específico, principalmente no nome que a gente fala aqui da Comuna de Manaus, certo? A B vai falar assim pra gente: como ficou conhecido o conjunto de ações desses movimentos rebeldes na República Velha? Dentre suas principais reivindicações, cite 2. Gente, o conjunto de movimentos aqui, de ações desses movimentos rebeldes, conhecido o conjunto de ações desses movimentos rebeldes na República Velha, o conjunto aí parece que é uma questão muito ampla, mas vocês podem colocar, por exemplo, como revoltas tenentistas. Os tenentistas, que eram aqueles movimentos que surgiram no Rio de Janeiro, teve no Sul também, vai para São Paulo, chega inclusive com influência na Comuna de Manaus, que é o movimento lá do Luiz Carlos Prestes.
Então, um movimento tenentista, a gente pode colocar assim, um conjunto de ações são os movimentos tenentistas que estão acontecendo no Brasil, que estão criticando a República Velha. E de duas, está pedindo aqui para a gente citar duas reivindicações. O fim da República Velha, então você pode colocar isso, que é o fim da República Velha, mas assim, vamos definir não só o fim da República Velha, mas o fim da República oligárquica, porque parte do movimento tenentista, ele era de caráter, ele tinha uma influência autoritária vinda do militarismo, lógico. Então eles queriam o retorno, de repente, dos militares ao poder. Parte, tá? A gente não está generalizando aqui, certo? Então vocês podem colocar isso como característica. A segunda característica, ou pelo menos o direito dos militares a se elegerem, tá? Como segunda, que não era permitido pela Constituição naquele período. A segunda grande característica, que eu acho interessante vocês colocarem, era o direito ao voto secreto, porque não era voto secreto na República Oligárquica. Vocês lembram da ideia do voto de cabresto? E era isso justamente que dava poder às oligarquias, porque o voto de cabresto dava poder aos grandes latifundiários, às oligarquias brasileiras, certo? Então estão aqui duas características para vocês. Reparem que nós pegamos um tema que é específico da Comuna de Manaus e abrimos para o Brasil. É uma característica de vestibular de segunda etapa no geral e a UFO pede muito isso, principalmente da UFO, certo? Vamos fazer aqui, deixa eu tomar minha água aqui. A gente vai fazer agora a última questão dessa prova, que também é uma questão também mais específica, certo? A acusação de violência ou terrorismo, sem demora, tem um significado negativo. Esse termo tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Hoje, ser violento ou ser terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada. Cuidado para não tirar essa frase de contexto, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. Frase de Carlos Marighella, né? Cuidado para não tirar do contexto, porque é aquela história que dizem, né, que todo mundo era terrorista que se opunha à ditadura militar. Então você coloca dentro daquele contexto. Se você é terrorista porque se opõe à ditadura militar, então tentam dar um outro sentido, de certa forma até irônico, né? A proibição de canais legais de participação política e o aumento da repressão durante a ditadura civil-militar fez com que a oposição ao regime se reorganizasse para a luta armada. Então está falando que existe uma luta institucional, que era feita principalmente através do MDB, né, do Movimento Democrático Brasileiro contra a ditadura, mas tinha luta armada também que se organizou, o Marighella fez parte. Fomentando o surgimento de vários grupos de guerrilha urbana, Carlos Marighella liderou um dos grupos mais atuantes, formado por estudantes e por políticos na clandestinidade, eram proibidos, né? Sobre essa temática, faço o que se pede. Aí que eu falo para vocês que é bem específico. Cite o grupo de guerrilha liderado por Marighella, discorrendo sobre sua vinculação política e suas principais ações. Aí é o ponto específico. Carlos Marighella, ele é formador pertencente a um grupo chamado de ALN. Tá, esse nome a gente já tem, então parte da questão a gente já tem. Era um grupo, a questão política agora da resposta, é um grupo voltado para diretrizes, para o espectro político da esquerda, ele não era um grupo de direita, era um grupo voltado para política esquerda, de esquerda, e outra coisa importante, o Marighella, ele foi do Partido Comunista Brasileiro e ele rompeu com o Partido Comunista Brasileiro, foi para a ALN, não confundir com ANL, é ALN, Ação Libertadora Nacional, de esquerda, e tinha como principal ação a luta armada. Vamos citar aqui duas coisas importantes. Sequestro, eles tiveram participação, inclusive, no sequestro do embaixador americano, que está, inclusive, colocado no filme, né, no livro O Que é Isso, Companheiro, né, não sei se vocês já assistiram, um filme dos anos 90, um livro e um filme, né, dos anos 90, inclusive, que foi concorrente ao Oscar, foi indicado ao Oscar. E outra coisa, então, sequestro, né, para poder trocar por presos políticos, e segundo, assaltos a bancos,
para poder ter dinheiro para comprar armas para fomentar a luta armada. Tá bom, gente? Então a A aqui a gente já falou, é mais específico, pedindo sobre o Marighella, sobre as ações da ALN. Vamos para 2, a B aqui. Aponte uma medida de repressão legal e outra de ordem policialesca tomados pelo governo militar para sufocar a guerrilha urbana. Primeiro, repressão legal, outra policialesca. Uma repressão que era garantida por lei, tá? que o governo garantia, que era institucional, e uma tipo de repressão que era a polícia que fazia, que não era necessariamente pelo o governo que dava. O governo tampava os olhos, mas o governo não era o governo que estava falando abertamente para a população que era daquele jeito. Gente, em 1968, garantida por lei feita pelo governo de forma autoritária, mas de certa forma foi uma lei, que foi o ato institucional número 5, que censurou veículos de comunicação, proibiu a participação em manifestações, proibiu um monte de coisa no Brasil, decretou o fim do habeas corpus, né? Então você não pode responder em liberdade o seu julgamento, prisão sem ordem judicial, você é preso sem ordem judicial. Não precisa do juiz, o delegado pode ir lá e te prender se achar que você é um subversivo. Isso tudo foi por uma lei feita pelo governo, Poder Executivo, autoritário, que foi feito lá pelo Costa e Silva em 1968, que o Médici utilizou demais depois. Agora, feito pela polícia, que não era necessariamente contido numa lei do governo, mas que a polícia fazia e o governo permitia. Vamos pensar aqui nos crimes de tortura ocorridos na ditadura militar. A tortura aos presos políticos para poder entregar outros, e a tortura que a gente sabe que é proibido, é um crime contra a humanidade, mas acontecia. Era uma forma de opressão feita pela polícia, uma forma de opressão policialesca. Então teve muita gente que foi torturada, teve gente que morreu no meio da tortura. Então é uma forma de repressão feita pela polícia, certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem, assim, eu tô bem lento mesmo. Tô bem... Ó os barulhos aí. Tá complicado. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Grande beijo, gente. Fui!